Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Hits Prime FM a doutora Anne Vilandi, que é da Comissão da Mulher da OAB de Sinop. Doutora Anne, primeiro, bom dia, obrigado pela visita, obrigado pela participação aqui. Muito bom dia, Kiko, bom dia, Cris. É um prazer estar aqui juntamente com vocês para tratar sobre esse tema que é tão relevante. Eu agradeço a essa rádio que sempre tem divulgado a verdade junto à sociedade, e isso é muito importante, levar conscientização à sociedade que tanto precisa. Doutora, vamos começar do começo, né? Certo. Vamos começar do começo. O que é a Comissão da Mulher da OAB? Qual é o papel dela hoje? A Comissão da Mulher Advogada, ela tem um papel muito abrangente na sociedade. Então, ela busca trazer esse esclarecimento, levar o direito, levar informações às escolas, ao CRAS, CREAS, também às instituições privadas. Nós somos muitas vezes convidadas. Esse ano já fizemos trabalhos voltados para o assédio, trazendo dentro das empresas o que é o assédio moral, o que é o assédio sexual. Nas escolas nós falamos também sobre essa questão e combate à exploração sexual e principalmente a violência contra a mulher. Ela é um enfoque muito grande, porque eu entendo que nas escolas as crianças também são vítimas. Muitas vezes elas veem o pai batendo, agredindo, ou até mesmo não de forma física, mas cometendo agressões contra a mãe, contra a avó. E ele pode começar a pensar que isso é algo normal. Então, quando nós trabalhamos nas escolas, com as crianças, com os adolescentes, levando essa conscientização, eu acho que a gente consegue mudar muita coisa. Doutora, a gente fala assim, não é uma crescente da violência contra a mulher, dessa situação que a gente está vendo. Na realidade, é diferente. É a informação que está chegando, Concordo. que está mostrando os números que já existiam, que até então não era divulgado. Né? Exatamente. Por quê, Kiko? As pessoas achavam que, por exemplo, uma violência psicológica não era crime, não era passível de punição, ou uma violência moral, que nós vimos muitas vezes homens denegrirem a imagem de uma mulher, a ponto dessa mulher ter que perder o emprego e elas acharem que isso não era suscetível de uma punição. E isso é violência, sim. Então, hoje, quando a informação chega mais rápido, o conhecimento chega, nós conseguimos com que essas mulheres, e não apenas as mulheres, mas a sociedade, porque muitas vezes não é nem mesmo a vítima. Esses números aumentam, mas por quê? Porque muitas vezes um vizinho entende. Eu preciso sim me envolver nessa situação. Eu, como cidadão, como cidadã, eu preciso fazer a minha parte e denunciar esse tipo de crime. Doutora, a senhora falou uma coisa que é até o lema que a gente está usando, né, Cris, na nossa campanha, que é a maior arma que a mulher pode ter, não só a mulher, que qualquer cidadão pode ter, é a informação. Exato, concordo. Porque você estando informado, você sabe com quem você recorre, mas efetivamente, quando a gente fala da mulher, eu vou partir para um lado agora, mais o lado direto voltado para a rede, depois a gente vai para o outro lado. Uhum. O agressor, ele faz com que a mulher fique meio que escravizada. Ele consegue tirar da linha do circuito dela as pessoas que podem ajudar. Ele procura isolar essa pessoa, para poder deixar ela fragilizada. Para poder fazer os abusos, porque isso é um abuso. Exatamente. Né? Desde o xingamento até a agressão física é um abuso. Vocês trabalham isso nas palestras para as mulheres ou assim, nas empresas? Tenta mostrar para a mulher como que é feito toda essa manobra, vamos dizer assim? Sim, temos. Esse mês, principalmente, Kiko, nós tivemos um trabalho, a Comissão da Mulher Advogada, ela se empenhou bastante, não apenas em questão de mídia, com vídeos informativos e trazendo justamente esses exemplos, xingar, ameaçar, humilhar, porque aí a pessoa se identifica. Nós queríamos trazer uma abordagem com que, desde a criança, né, a pessoa mais culta conseguisse entender e realmente ver, poxa, isso é um tipo de violência. E eu tive relatos muito positivos dentro das empresas, no seguinte aspecto: pessoas que estavam sofrendo violência e colegas de trabalho sabiam, então esses colegas foram procurar e foram denunciar. Porque antes eles pensavam, eu não vou me meter, eu tô aqui para, se precisar, né, ajudar essa mulher. Só que imagina um dia essa mulher não chegar no trabalho, porque a violência ultrapassou tantos níveis que essa mulher pode ser morta, vir a sofrer um feminicídio, né? Então, assim, eu achei muito bacana essa atitude, então eu vejo que há um retorno. E outras situações de pessoas mandando mensagem para mim,
Anne, eu não sabia que, por exemplo, reter um documento da minha mulher era violência. Eu não sabia que extraviar, estragar algum móvel dentro de casa, quebrar um bem que é dela, que ela adquiriu, era violência. Por quê? Em relação até mesmo ao salário, Kiko. O que acontece? As mulheres, elas muitas vezes pensam que elas têm aquela renda e aí elas têm que trazer para dentro de casa, sustentar a casa. Eu acho muito bacana o casal que batalha junto, luta junto, eles compartilham dos seus ideais e eles crescem juntos também. Agora, a partir do momento em que o homem reprime, faz da mulher como uma escrava, você vai lá, você trabalha, você me dá o dinheiro e você não tem direito a nada. Isso é violência doméstica, uma violência patrimonial. Está dentro da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.304 de 2006, e ela veio para revolucionar e para justamente dizer, olha, inibir, né, esse agressor de cometer e sabendo que ele vai ter um certo tipo de punição. Ou seja, a lei é bem mais ampla do que a gente imagina. Se a gente for pegar ao pé da letra, vamos dizer assim. Exatamente. E as pessoas precisam dessas informações. Eu acho que esse mês é um mês de conscientização, não é assim, nós só trabalhamos esse mês? Não, você divulga aqui o ano todo esses relatos, você expõe o ano todo. Esse mês é um mês em que nós conseguimos nos unir mais, trazer esses dados do que foi trabalhado, inclusive, anualmente, porque tem que ser trabalhado o tempo todo. Doutora, são tabus que precisam ser desmitificados e quebrados na nossa sociedade. Eu vou fazer uma pergunta agora, doutora, se a senhora se sentir desconfortável para responder, não tem problema. As advogadas sofrem preconceito na sua classe? Sofrem, Kiko, com certeza, e por isso a comissão existe. Justamente para tentar, porque a violência, ela está em todas as esferas e todas as profissões. Seria hipocrisia eu dizer para você que advogado não sofre esse tipo de violência. Tanto que uma das campanhas que a OAB, da Comissão da Mulher, a Comissão Nacional da Mulher, a Comissão Nacional Advogada da Mulher vem lançando esse ano, foi justamente sobre a questão do assédio. Assédio dentro da advocacia. E nós não estamos falando só do assédio moral e assédio sexual. E isso envolve várias esferas aonde as advogadas se relacionam, como o judiciário, como as polícias e tantos outros órgãos. Isso ocorre, isso precisa ser trabalhado incessantemente e nós precisamos entender que não é normal. Sabe o que eu fiz essa pergunta para a doutora? Eu fiz essa pergunta para a doutora, Cris, eu já vou chamar a Cris aqui, que também deve ter pergunta, porque as mulheres vêm quebrando paradoxos e paradigmas. Eu vou dar um exemplo. Hoje nós temos a doutora Xênia, que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Sinop. Doutora Xênia, um grande abraço. Nós temos a doutora Anne, que faz um trabalho incrível. Hoje nós temos delegadas, inclusive está chegando a nova delegada para assumir aqui a Delegacia da Mulher, que a gente conversou ontem, está vindo aqui para a nossa cidade. Hoje nós temos juízas que fazem a legislação da lei, e hoje nós temos mulheres que vêm quebrando esses paradigmas. Então, as mulheres precisam entender que é possível, sim. É claro e evidente que a gente vem de uma cultura que é milenar, vamos dizer assim. E é difícil quebrar esses paradigmas. E, doutora, talvez o caminho não é começar cedo, mostrar cedo para os nossos jovens que a gente tem essa igualdade e ninguém é dono de ninguém? Eu concordo. Isso precisa ser trabalhado desde da menor criança, já isso precisa ser tratado dentro de casa. E a partir do momento que alguém vê que uma mulher sofre violência, não é só a mulher que está sofrendo. Às vezes a criança que está lá dentro, que está observando esse cenário, também está sofrendo essa violência. Quando nós olhamos já, Kiko, para a própria Bíblia, nós vemos relatos assim de... Antigamente a mulher era muito mais desvalorizada e nós vemos até mesmo Cristo tentando trazer com que essa mulher seja reconhecida. Então as mulheres sempre estiveram ao lado. Né? Eu acho que a mulher, eu quanto presidente da Comissão da Mulher Advogada, eu não quero estar à frente dos homens. Eu acho que isso chega a ser, é uma palavra assim que
é o oposto do trabalho que vem sendo realizado. E da mesma forma, os homens não têm que estar à frente. Nós queremos igualdade. Então, isso que essa comissão trabalha. A gente pode pegar aquele ditado que diz que atrás de um grande homem é uma grande mulher e mudar ele ao lado de um grande homem há uma grande mulher. Exatamente, é ao lado. Concordo. De um grande homem ao lado de um grande homem há uma não grande mulher. E vice-versa. Ao lado de uma grande mulher há um grande homem. Porque muitas vezes o papel é invertido. A mulher que tem a maior renda na casa e o homem faz o trabalho e faz com igualdade de condição, e ao lado de um está o outro, né? Nem na frente nem atrás. Não é isso, Cris? Bom dia, seja bem-vinda aqui. Bom dia, doutora. Obrigada pela presença. Até para título de informação aqui, talvez tenha uma mulher que esteja nos assistindo agora, e ela pense, mas meu marido, ele não retém meus documentos, ele não quebra meus itens pessoais, mas ele me xinga, me humilha com palavras. Você é burra, você não sabe, você não presta, mais ou menos isso. Perante a justiça, isso também cabe como violência? Sim, Cris. Esses exemplos são exemplos clássicos de violência psicológica e também alguns de violência moral. A violência moral, ela engloba a injúria, a calúnia, a difamação contra essa mulher, né? Vítima de violência doméstica dentro do âmbito familiar. E nós podemos observar que a violência física, ela não começa lá na agressão, no espancamento. Ela vai começar exatamente aonde você descreveu. Ela começa com essa violência psicológica, com você tentar diminuir a mulher, menosprezar, fazer o afastamento que o Kiko mencionou é justamente isso. Não, você não vai sair hoje. Não, você não vai com seus amigos. Você tem que ficar aqui. Então, essa pressão que ele faz, que o agressor acaba cometendo, tem casos que ele acha que isso é normal porque via o pai fazer, o tio fazer, nasceu assim, nessa cultura. Aprendeu, né? Aprendeu, exatamente. Agora, hoje, nós não temos mais desculpa, há muita informação. E a mulher, que ela se sente, que ela sofre com esse tipo de violência, que ela se sente mal com essa situação, ela tem que denunciar, não importa o tipo de crime, ela não vai esperar um espancamento, um estrangulamento, uma agressão física para denunciar. É preciso se afastar do lar. E uma coisa bacana na legislação, Kiko, que ela traz amparos que antes não tinham. A mulher, ela já consegue pedir o divórcio, muitas mulheres não sabem disso, o afastamento do agressor de dentro de casa. E um fato interessante, que não é tão abordado, é em relação ao contrato de trabalho dessa mulher. Kiko, você sabe que muitas vezes o marido, ele tem o conhecimento de onde ela trabalha, ele vai perseguir, o agressor, né, vai buscar, eu falo marido, mas marido, companheiro, namorado, convivente. O convivente, Ele sabe onde essa mulher vai estar. E aí, às vezes, a mulher precisa o quê? Ela tem medo de denunciar, porque ela tem medo dele voltar a perseguir ela, e ela fala, e se eu perder meu trabalho? O que vai ser? O que vai acontecer? Eu não vou ter renda. Talvez ela tenha filhos. Então, há uma pressão também que essa mulher ficaria desamparada. E o que a lei trouxe, que eu acho que isso é muito benéfico? A suspensão do contrato de trabalho dessa mulher por 6 meses. Então, às vezes, a mulher precisa se tratar psicologicamente, se reestruturar, ela vai para casa de um parente, mas ainda assim, ela não está desamparada financeiramente. A empresa em si, ela não vai ser responsável pelo pagamento, mas tendo uma medida, uma decisão do próprio juízo, ela consegue um amparo na Previdência. E isso é uma coisa muito bacana. Durante esses 6 meses, que eu acho que é um período que a mulher consegue se reerguer, ela pode voltar e ter o seu trabalho garantido. Doutor, eu vou tocar no assunto que eu conversei ontem aqui também. Eu vou tocar esse assunto porque são coisas recorrentes e são... as mulheres, muitas mulheres, elas não falam porque, gente, vocês não vão entender. Elas se sentem culpadas pela agressão que ela sofreu. Você está entendendo que ponto que a gente chegou? E tem alguns casos que a mulher, ela vai, ela denuncia. E eu falei aqui, vou tornar a repetir, gente, às vezes a gente tem que falar várias vezes para as pessoas entenderem para não levar para o outro lado. Quando eu disse que a delegacia da mulher é humanizada, não quer dizer que a delegacia do homem lá, que a pessoa vai fazer os boletins de ocorrência, não seja humanizada. Eu estou dizendo que é humanizada pelo jeito do atendimento que é diferenciado, né, da delegacia. Aí a mulher chega lá, ela faz a denúncia. Aí ela denuncia, aí é feito todo aquele trâmite, tem todo um processo. Gente, é muito bem atendida a mulher. Exato. E até o ambiente, Kiko. Não sei se você já foi lá. Foi, tem. É um ambiente já assim preparado. Né? Essa é a palavra. Tem até lugar para a criança brincar. Porque a criança não vai estar junto, ouvindo o depoimento, o relato. O que acontece, doutora? É feito lá a ocorrência, tal, aquela coisa toda. Teve em casos específicos que a mulher fez a denúncia
de tarde, de manhã. Quando chegou a tarde, final de tarde, ela acabou sendo agredida de novo e o cônjuge foi preso em flagrante delito, ok? Foi representado. Aí na audiência de custódia, aí que tá, ontem falamos, na audiência de custódia, o que acontece? Ele é réu primário, ele tem trabalho, ele isso, ele aquilo outro, e a juíza tem que cumprir o que está na lei. Porque exatamente. A lei está ali, ela foi feita, se você não cumpre a lei, vira uma anarquia, e ele acaba sendo liberado. Aí a vizinha, que também sofre o mesmo tipo de... Fala, o quê? A Cris denunciou o Kiko lá, o Kiko saiu, deu-lhe um pé do vidro nela, quase matou a mulher de novo, e não aconteceu nada, eu vou denunciar meu marido para quê? Não tem uma falha aí, doutora, nesse processo, ao ver da OAB, não existe uma lacuna? O que eu penso, Kiko, eu acho que nós temos que trabalhar muito na questão da medida protetiva, tá? Isso é algo que já vem sendo, por quê? Não basta, foi uma agressão e acabou, não. Já houve uma evolução muito grande, porque antigamente você sabe que ele podia pagar uma cesta básica e extinguiu, acabou esse processo. Hoje não, há uma sanção. Porém, dependendo, se não for uma lesão grave em si, ela vai estar na lei, ela vai para o Código Penal também. Então, ela remete ao Código Penal. Então, dependendo do crime de injúria, de calúnia, né? Mas aqui nós estamos falando de uma agressão física. Talvez não foi, eu não tenho conhecimento, né, desse fato que aconteceu ontem, mas talvez foi uma lesão não tão grave, tá? Dependendo disso, vai ser avaliado, sim, a conduta do agressor, os antecedentes. Agora, o que eu penso? Aqui em Sinop, nós temos medidas que elas são medidas protetivas para a mulher, que são deferidas em 2 horas, Kiko. Isso é um recorde. Você não vê num plantão funcionando como a maneira como a nossa vara aqui trabalha. Então, isso é uma coisa que é muito importante. Então, nós temos que trabalhar, talvez juntamente com... buscando, no momento daquele relato, já a equipe preparada, olhar a situação dessa mulher e pensar, poxa, pode acontecer de novo, vamos afastar o agressor do lar? Para ele aprender? Para ele vai responder, ele não precisa em si até ser preso e ficar em flagrante e continuar preso, mas já proporcionar a essa mulher a segurança que ela precisa. Sabe por quê, doutora? Desculpa interromper, igual o Josué falava, que Deus o tenha. Já interrompendo. Porque você precisa tomar um choque. Com certeza. Eu sempre falo que até a campanha que é feita por trans, a pessoa precisa se chocar com aquilo. Falar, nossa, eu posso morrer aqui, cara. A pessoa que agride a mulher, que ele nunca foi preso, para medida protetiva, na minha opinião, ter eficácia, ele precisa chegar no Ferrugem e falar assim, caraca, velho, se eu fizer, eu vou vir pra cá, bicho. Com certeza. Se ele já sai na audiência de custódia, ele não sentiu o que pode acontecer com ele depois. Estar lá dentro encarcerado, isso dá um choque. Só de olhar, dele passar e falar, meu Deus do céu, eu não quero vir pra cá não, gente. Não é? Muitos não sabem nem onde fica. Exatamente. Não, talvez, vamos fazer um tour lá? Talvez não é essa. Talvez não seja isso. Falar, bom, você vai fazer um tour, meu amigo. Você vai pausar uma noite lá e você vai descobrir como é que funciona. Se você quer isso para sua vida ou não. Para ele entender como funciona. Nós tivemos um fato assim que aconteceu nos Estados Unidos de jovens infratores que não tinha jeito. Entrava, saía, era o tal do bate e volta. Eles foram, foi feito um trabalho muito bacana na penitenciária, eles foram entender a realidade do que é você ser um preso condenado à cadeira elétrica lá, a pena de morte deles lá. Não está sendo muito branda essa questão da medida da audiência de custódia, a pessoa nem conheceu aonde vai ser a morada dele se caso ele fizer outra coisa. Eu penso exatamente que ainda podemos, é uma lei recentemente nova, 16 anos, né, nós estamos falando, pode ser aprimorada, mesmo que é uma lei muito evoluída. Até porque, Kiko, dentro da lei nós falamos também sobre a questão de ressocialização desse agressor, que era algo que não se falava. A gente trouxe inclusive eu acho isso muito importante, porque aí não essa pessoa precisa mudar, ou então vai ficar encarcerado. Então aí ele tem um choque. Muda. Olha só que bacana. Nós recebemos aqui as meninas da faculdade da FACIP, que tem um projeto maravilhoso. A gente inclusive vai lá ver o projeto certinho. Aí a pessoa chega, ela cometeu esse erro. Ela viveu a vida toda dela desse jeito. Olha só. Aí ela chega lá, ela vê e fala, cara, aqui é o Ferrugem. É desse jeito que vai acontecer comigo se eu fizer. Dali ele vai encaminhado para a FACIP. Fala, mas você tem uma outra saída, que é essa aqui. Bacana. Não é? Muito bacana. Porque, gente... Traz um choque de realidade. Exato, é muito fácil para mim. Eu chego-lhe a piaba na crise aqui, entendeu? Eu sou réu primário, trabalho na rádio. Aí eu chego lá,
na audiência de custódia, eu sou liberado, não sei nem onde eu ferrugem, né? Exatamente. E aí não tem aí depois, aí tem toda aquela situação, até você ser representado, aí você separa, vai para uma outra, acaba que nem é representado lá, faz de novo, depois. E assim vai indo. Doutor, é um papo que a gente podia estender aqui longamente. A gente nem entrou na parte de bullying, essa coisa toda, mas necessariamente eu quero parabenizar pelo trabalho da OAB, em seu nome, em nome da doutora Xênia, presidente da OAB, de toda a OAB, que a gente vem falando desde a época do Felipe aqui, há 10 anos atrás, quando começamos, a OAB precisa participar mais da sociedade. Verdade. Lá atrás a gente falava, a OAB precisa estar mais junto com a sociedade. E efetivamente hoje a OAB faz parte da sociedade e de demandas que a sociedade Kiko, nós tem. temos mais de 20 comissões. Eu não vou precisar agora o número, mas eu acho que são 26 comissões. E aí nós temos a Comissão da Saúde, Comissão Desportiva, do Direito Desportivo. E o trabalho, muitas vezes nós nos unimos, sabe? O trabalho que a doutora Xênia vem implantado e que as próprias gestões anteriores, com o doutor Eduardo, doutor Felipe, já vinha. Houve essa necessidade e eles entenderam. Mas hoje é muito real, tá, esse trabalho. Nós atuamos juntamente com a Comissão da Saúde, já inclusive esse ano, proporcionando exames para a sociedade, para as mulheres poderem fazer. Então, trabalhos precisam ser feitos. E eu concordo exatamente com você, que a sociedade e a OAB ela vem para prestar um serviço para a sociedade. O advogado, ele já tem desde a Constituição Federal essa responsabilidade. Não é olhar só para nós, só para o meu problema, o meu escritório ou o meu cliente. Não, nós precisamos ter um olhar amplo. E isso é muito importante. Doutora Xênia, vamos deixar aberto aqui já o minuto da OAB, para a gente trazer as comissões da OAB, para a gente falando. Bacana. O minuto da OAB. Doutora, obrigado, tá, minha querida? Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, pelo convite e fico à disposição, Kiko, Cris, e já deixo meu agradecimento aqui à doutora Xênia, que tem nos impulsionado a fazer esse trabalho e tem estado juntamente conosco também.